Ai, hey, ho, hey, ho, hey. 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 Wante latero tema, la kirestema, la que peque waste, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Ha, ha, hey, ha, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Ah, hey, ha, ah, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, hey, ha, hey, ha. Hey, ho, hey, ha, Saudação, filho de fé. Saudações, graças a Deus. Graças ao bom Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos espíritos superiores, a essa leva de trabalhadores do bem, do progresso, que ardentemente se esforça para que o planeta Terra possa se transformar nesse mundo acalentado por Jesus Cristo, esse mundo de amor e de sabedoria. Caboclo fica muito feliz de poder chegar com a força dos cantos xamânicos, transformando as energias do ambiente, elevando a sensibilidade do filho de fé e dos filhos de fé que vão ouvir. Que Jesus Cristo abençoe todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, seu Flecha Dourada, a música tem uma função na vida da gente que transcende a matéria. A música é o divino instrumento para que o ser possa transformar as substâncias internas, elevando o padrão vibratório, se harmonizando com essa ou aquela egrégora, se conectando com aqueles aspectos psicológicos, mas não só na elevação, mas também na inferioridade. Se a música elevada pode proporcionar para que o ser consiga sair do seu padrão vibratório e
atingir o padrão vibratório mais sutil, a música inferior vai fazer o contrário. Vai ligar o ser aos instintos, vai ligar o ser às paixões, vai ligar o ser às egrégoras inferiores. Se o filho de fé pudesse ver o que acontece, filho, nesses bailes aí, a leva de espírito que está lá, tudo, tem 3 dançando, pensando nos instintos, tem 4, 5, 10 em torno dele dançando, se conectando com as energias vitais, incentivando para que existam as trocas de baixo teor, seja na bebida, seja nas drogas, seja no cigarro, seja na sexualidade, para que possam se alimentar. E se o filho pudesse, então, ver o que acontece quando as pessoas se cantam em nome de Jesus Cristo, as pessoas se cantam em nome de Buda, as pessoas se cantam em nome de Krishna, as pessoas se cantam em nome do grande Espírito. A beleza das energias que se formam, as egrégoras que se aproximam para amplificar os ideais superiores de amor, de bondade, de sabedoria. A música é um divino instrumento quando é elevada, quando pauta pelas vibrações inferiores, pode ser mais um instrumento para reter o ser à inferioridade. Ontem, numa conversa com uma pessoa, eu tive a intuição de dizer a ela que, enquanto ela estivesse falando palavrão ou usando de termos de baixo calão, ela estaria se cobrindo com um manto que impedia ela de perceber os guias, que ela queria se comunicar com o Exu dela, e disse, então se eu sentar na minha cama, acender um cigarro e uma vela, eu consigo me comunicar com o meu Exu. E a intuição disse que precisava tirar dela esse manto que ficava ali como formas pensamentos, que vinham das palavras e dos pensamentos que surgiam das palavras. Então, a pergunta, para a gente perceber vocês melhor, ajuda também pensar bem o que vamos, não só falar, mas a forma de pensamento que surge da palavra? Toda palavra, filho, faz parte de um conjunto de significações que, quando o ser cresce numa cultura, ele vai aderindo a esse conjunto de significações. Já temos os estudos na área da ciência. Pensa que caboclo não estuda ciência também? Sim. Temos os estudos na área da ciência que mostra como o nosso cérebro pode registrar estímulos subliminares que nós não estamos percebendo, que nós não estamos atentos, mas se fizermos uma leve hipnose, conseguiremos acessar os estímulos que estavam em volta, que o sistema nervoso central absorveu de maneira subliminar. Em verdade, a percepção do ser é holística. E mesmo que a atenção, a força do ego esteja direcionada para esse ou aquele ponto, o nosso sistema está recebendo inúmeros estímulos que ficam guardados no inconsciente do ser. Quando você cresce numa cultura, filho, você vai aprendendo o significado das palavras, não é? Sim, senhor. Então, quando você aprende que tralalá, tralalá, tralalá significa determinada coisa, e você ouve 1, 10, 100, 1000, 10 anos, 20 anos, e também fala, então é claro que quando você vibra a intenção positiva, a palavra vai adquirir nuances diferentes. Mas há de se pensar que o ser é consciente e inconsciente. E parece que a ciência mostra que 5 a 10% do ser é consciente.
E o restante é inconsciente no comportamento. Então, talvez, quando a gente fala algumas palavras, a nossa força da consciência pode manifestar uma intenção positiva, mas precisa ver o que já foi condicionado daquela palavra e que pode também surgir como energias e como ideias que vão se associar quando você fala determinada coisa. Então, amor, amor, amor. Muitos significados em torno do amor. Dor, dor, dor. Muitos significados em torno da dor. Então, o ideal, filho mesmo, o ideal mesmo que Caboclo pede para a filharada, é que ao longo, se quer evoluir na arte da comunicação, que vá pautando a sua comunicação num aperfeiçoamento de intenção, mas também de palavras. Porque o espírito é convidado a evoluir em todos os sentidos. E quando a gente fala aqui da forma que a gente está falando, filho, isso aqui é uma roupagem. O filho sabe disso. Sim. É um processo didático. Mas nós temos a nossa forma de falar, que é muito diferente, muitas vezes, da maneira como a gente aqui fala, quando vem na roupagem de um trabalhador. E somos convidados a evoluir em todos os aspectos. Evoluir moralmente é o essencial. A moral, o amor, a ética é o essencial. Mas a evolução se pauta em outros caminhos também. O ser é convidado a evoluir na inteligência. O ser é convidado a evoluir nas suas habilidades comunicativas. O ser é convidado a evoluir nos poderes mentais. O ser é convidado a evoluir em todas as potências do ser espiritual para que possa um dia estar integrado nas leis divinas como Jesus se encontra integrado. O filho imagina Jesus falando palavrão? Não. Porque Jesus sabe que a palavra tem poder, e não só nele, que talvez com a força mental consiga anular todo o significado da palavra. Mas quando ele fala uma palavra, isso cria associações nas outras mentes. E quando você tem um pensamento ecológico, o Caboclo vive falando, pensamento ecológico, filharada. Pensar naquilo que é bom para você e para o outro. Se não passar nessa prova, rever a decisão. Então, pensamento ecológico é isso. Essa palavra que eu estou falando aqui é boa para mim e para o outro? É boa para o mundo? É boa para os espíritos? Ah, é boa. Ah, então eu vou falar 1000 vezes até. Claro. A gente não percebe, mas agora o senhor trouxe a ideia do subconsciente e parece que fica uma coisa meio não natural quando a gente fala alguma palavra estranha, mesmo que com boas intenções, parece que ela não está completamente bem encaixada, né? A gente sente na sensibilidade, filho, que parece que, apesar da intenção do consciente, existe algo que é despertado em determinadas expressões. Então a gente sente essa desconexão. E essa desconexão, com certeza, filho, não só é a percepção do que é despertado no inconsciente, com o consciente, que gera um conflito, mas também de energias. Porque o ser, e nesse momento evolutivo, ele não é um. O que eu quero dizer com isso, filho, é que nós tivemos muitas experiências reencarnatórias. Muitas memórias que estão no inconsciente. Talvez possamos chamar esse conjunto de memórias de sub-eus. Cada memória que está impressa em nosso inconsciente de tantas e tantas vidas tem uma determinada energia, tem uma determinada força, determinado conjunto de programação. Nesse momento, nós emergimos nessa personalidade atual, na consciência, nas coisas que fazemos, recebemos um nome, temos uma função na sociedade, mas a nossa individualidade eterna abrange tudo isso. E esses aspectos
no nosso atual nível evolutivo, ainda não estão todos integrados. Por isso que o ser, às vezes, pensa em fazer A, e quando vê, está fazendo B. E, às vezes, nem pensa em fazer B, e quando vê, está fazendo B. Então, há uma divisão. O trabalho da evolução é pelo autoconhecimento e tomando consciência, integrando essas forças que emergem como tendências. A gente, muitas vezes, não precisa lembrar da memória inteira, mas a tendência vem e eu percebo que vai na contramão da minha intenção consciente. Então, eu vou dialogando com essa tendência. Eu vou convidando ela a se integrar no meu psiquismo. Eu vou fazendo uma cirurgia dentro de mim, filho. E a partir daí, eu vou me integrando mais e mais. Mas ainda não estamos numa fase de integração. Estamos numa fase dualista. Estamos divididos. Por isso vemos as coisas divididas. Vemos a distância entre eu e o outro. Vemos a distância entre todas as coisas da natureza. Temos a ideia de que as coisas estão conectadas, mas parece que há um sentimento que ainda não consegue acompanhar a ideia. Às vezes temos lampejos desse sentimento de integração, uns mais, outros menos. Mas enquanto o ser não se integra consigo mesmo, ele não consegue perceber a vida integrada. Então, por causa de tudo isso, filho, há um cuidado muito grande nas coisas que a gente coloca no pensador. Buda falava, quer ter evolução? Sua postura reta, seu pensamento reto, sua palavra reta, suas escolhas retas, seu alimentar reto, alinhar, porque quando você alinha todas as forças do seu ser, o inconsciente vai começando a se acoplar no consciente, e todas as forças do seu ser vão se juntando como um fecho único para ajudar a fazer o percurso necessário do crescimento que o ser sente que é importante no seu processo evolutivo. Então, nós ainda não estamos integrados, por isso há muita força inconsciente que, em determinadas palavras, vem à tona. Todos os filhos de fé já passaram por isso, tão tranquilos, tão sentados no sofá. Vem uma palavra que não sabe de onde que saiu e parece que nasce um vulcão dentro de si. Porque acessa programações, acessa associações que ainda não estão suficientemente trabalhadas e integradas. Se queremos, nesse processo evolutivo, ter um quanto de paz que seja possível, é necessário saber o que semente que a gente coloca na terra da consciência para se certificar de que a flor que vai vir do subconsciente é uma flor que vai nos ajudar na trilha a seguir. Consciente e inconsciente formam uma relação que, se não for harmonizadora, filho, nós vamos ser engolidos pelo inconsciente. Porque pensa que o consciente vale por 5 a 10% do nosso comportamento. E o inconsciente pelo restante. Então é como um barquinho em cima do mar. Se o barquinho não souber respeitar o mar, então a gente já sabe o que acontece com o barquinho, né? Nossa. E na hora que o senhor vem e acopla no corpo energético do médium, como que fica essa negociação entre consciente e inconsciente e o senhor trazendo, porque parece que tem que ter muito cuidado, é um assunto muito delicado para vocês. O inconsciente pode ser, filho, para nós, um amigo ou inimigo. Por exemplo, o médium, nessa vida, ele não tem conhecimento dos cantos indígenas. Mas o médium já esteve inserido em tribos indígenas e tem essa memória, esse energismo no seu inconsciente. O que eu faço é magnetizar esses processos quando eu quero usar na utilização com o médium.
Então, veja só, acessando uma programação que está no inconsciente para favorecer com uma energia específica, com um conteúdo específico que eu quero trazer na comunicação. Mas muitas vezes, então, estamos aqui tentando um acoplamento. Aí o médium tem memórias de carências afetivas. E naquele dia, por algumas questões, essas memórias foram ativadas. Ai, meu Deus do céu. Que sufoco, filho. Porque esse corpo energético fica que nem você querendo ficar de pé numa madeira, num mar que está revolto. Ixi. É um sacrifício, filho, que às vezes a gente até desiste. Então, tudo depende, filho. Uhum. Se o ser, ele tem um trabalho com ele mesmo, em que no dia a dia ele dedica um tempo para mergulhar no seu inconsciente pela autoobservação. Naturalmente, os processos que estão mais concentrados de energia virão à tona. E o ser observa, se conscientiza, desenvolve um processo reflexivo, e aí esse inconsciente vai ficando cada vez mais apurado. Ao mesmo tempo, o médium que faz isso, ele está, pelos processos de reflexão, melhorando os canais do superconsciente. Então, cada vez mais, essa integração psicológica vai gerando uma integração energética. Não é a energia reflexo da consciência, filho? Se a energia é reflexo da consciência, pensando a consciência como a totalidade psíquica do ser, e o ser está integrado consigo próprio, a energia fica mais integrada. Aí fica muito mais fácil para a gente acoplar e usar dos recursos do médium. É como entrar numa biblioteca, filho, em que os livros estão alinhados por assuntos. Ou entrar numa biblioteca em que os livros estão misturados e a gente faz um esforço danado para conseguir acessar algumas coisas. Entendi. Então, o que a gente pode fazer em termos de passos práticos para facilitar para vocês, tanto não só a acoplagem, mas o acesso a esses arquivos? É importante que o médium perceba que tudo que ele tiver na consciência como um start para ele acessar o que está no inconsciente, vai facilitar. É como se a gente tivesse um portal para chegar no outro portal. Então, o médium que nessa vida se dedica a estudar inúmeros assuntos produtivos, está, sem mesmo perceber, criando inúmeros portais na consciência, caminhos que facilitam para chegar em informações mais profundas que ele tem no inconsciente. Então, o importante, o estudo. E na memória consciente. Esse estudo que o médium deita, coloca lá um radinho, vai dormir, e espera que por osmose, na manhã seguinte, ele esteja. O inconsciente absorve muita coisa. Então funciona. Mas funciona como ter um material no inconsciente. Tá. Mas para criar o caminho na consciência, isso não vai adiantar. O médium não vai conseguir lembrar. Então é importante que haja um estudo contínuo e consciente. É necessário ter o autoestudo contínuo e consciente também. É importante que todos os dias, quem realmente está na busca da fé e da espiritualidade, quem acordou que o Deus não está fora, que o Deus está dentro, dedica um tempo do dia para mergulhar em si próprio. Mas eu tenho que fazer a caridade, caboclo. Aí caboclo fala assim, filho, você já viu ave que dá fruto que não está muito bem sustentado nas raízes e na terra? Nossa. Então, filho, se você der fruto e não estiver conectado com a terra da divindade em ti mesmo, esse fruto vai secar. Essa ave vai secar. E a gente vê na caridade aí, filho, um monte de filho de fé ficando doente de fazer o bem. Como é que um filho de fé fica doente fazendo o bem?
Nós somos tão atrapalhados, filho, que a gente faz o bem de uma tal maneira que fazendo o bem a gente fica doente. Você fica estressado fazendo bem, você fica com conflitos fazendo bem, você se violenta fazendo bem. Mas que bem é esse, filho? O bem tem que trazer o bem. Se não está trazendo o bem, não é bem. É mal. Tem alguma coisa na estratégia que está errada. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é que os filhos se dedicam para fora, se dedicam para fora, se dedicam para fora e foge de si mesmo. Muitas vezes até está fazendo isso para fugir de si mesmo. Inconscientemente. Inconscientemente, filho. Então é importante que a criatura ela dedique um tempo diário para que ela possa se conectar consigo mesma, acolher os materiais que vierem. Como você, filho, observa as nuvens passando no céu, filho, ou como a gente observa uma paisagem em que a gente não interfere, a gente está lá como observador. É importante que o filho de fé possa fazer esse exercício de auto-observação, vendo os conteúdos surgirem e apenas observar e se conscientizar, e depois, ao término, fazer uma reflexão educativa sobre tudo aquilo que veio. A partir daí, 10, 5 minutos, 15 minutos, 20, não vão pedir muito, né, filho? Os filhos às vezes não fazem nem pressa na hora de acordar. Na hora de dormir, então, é um sacrifício. É aquele Pai Nosso que estás no céu Já. E dorme, filho. E acha que esse Pai Nosso vai fazer milagre, né? Vai. Vai. Ele fica pensando que vai, né? E a gente fica aqui do outro lado. Às vezes dando risada, às vezes bravo. E então, o que acontece, filho? Você tem esse cuidado consigo mesmo. Aí, vai para o trabalho. É importante no trabalho o filho ter um tempo para se harmonizar. Seja nos cantos da Umbanda, seja na meditação que pode fazer, num relaxamento, cantando mantra indiano, não importa. A gente fica brigando por questão que faz a mesma coisa. Isso é falta de inteligência, filho. A gente tem que ter uma percepção de entender a essência das coisas. A essência das coisas. Se você entende a essência, então a roupagem é roupagem. Você sabe que dentro de uma roupa chique, ou uma roupa indiana, ou uma roupa chinesa, tem um ser humano. Acabou. Acabou a briga. Não tem partido político, tem ser humano ali. Acabou a briga. Então, a gente fica nessa guerra. Ah, mas canto da Umbanda é melhor para se conectar do que mantra. Ah, mas mantra é melhor do que... Aliás, meditação é melhor que mantra. Relaxação é melhor que mantra. Tem que escolher o instrumento que vai facilitar para que o ser possa, no trabalho, se conectar. É importante fazer essa conexão. Que o ser vem numa bagunça do dia a dia e quer que a espiritualidade faça milagre. Às vezes eu chego para o aparelho e falo, quem faz milagre é Jesus. Eu sou caboclo. Pode fazer as obrigações aí, senão eu não vou trabalhar. Nossa, na lata, assim. Tem palavra. Por isso que é flecha dourada, filho. A flecha é certeira e vai cheia de energia. Não tem conversa não com o caboclo. Oh, meu Deus. Tá certo. E também são procedimentos, disciplinas necessárias para que a meta seja alcançada, né? Não é por gosto de vocês ou preferência. É uma responsabilidade coletiva, né, filho? Como você falou. Tem muita coisa em jogo. Não só coletivamente, mas para o filho. Tem o futuro do filho em jogo. O futuro de um ser amado em jogo. Se você vê um ser amado, filho, andando em direção ao precipício, você vai ficar dando risada, filho? Não. Se precisar puxar pelo cabelo, você puxa. Vai doer um pouquinho, mas não vai acabar com ele, né? Então é o futuro do ser amado. E também é a responsabilidade coletiva.
Porque existem espíritos que se prepararam para aquele dia fazerem seu trabalho. Aí chega, fizeram sua parte e o médium está achando que está no País das Maravilhas. Eita. E aí tem espírito para ser tratado, que às vezes já se acoplou no médium durante a noite anterior, para já ir recebendo as energias e restituindo os desequilíbrios que traz. O médium, naquele dia, resolve visitar parente. Então, é muita responsabilidade em jogo. Responsabilidade que nós vamos responder, segundo o nosso grau de consciência. Tem conhecimento, já está trabalhando há algum tempo. Quero ver qual que vai ser a desculpa. Nossa. Então, vamos lá. Voltando um pouco ao que o senhor estava dizendo sobre a música, a vibração mais densa e a mais sutil. E eu gostaria, então, de relacionar isso com os nossos chakras e as respectivas cores. O básico, a cor é vermelha, porque trata do mundo material, fala da vontade de viver. Para se conectar com Exu, seria... ajuda a gente projetar na nossa volta, fechar o olho, tudo vermelho, até a roupa que a gente veste. E aí, como que funciona isso? Isso ajuda? Filho, isso aí é condensação energética. Uhum. Ou seja, é um apoio. Tá. Então, para o ser, o vermelho facilita para que ele consiga manifestar a vontade e o pensamento ficar mais fluido, contínuo, na concentração com a energia daquele espírito. Usa o vermelho, então, filho. Entendi. Se for combinado com a entidade, daí a entidade também vai dizer, tá bom, fica mais fácil o encontro aí, né? Aí você vai trabalhar com Exu. E Exu tem uma energia de Exu, né, filho? Que é para fazer as coisas que precisa fazer. Uhum. Aí você coloca uma Ave Maria, filho. O que acontece no campo energético do médium? Ele se sutiliza e ele precisa de uma energia específica para se ligar com o Exu. Que precisa dele numa energia específica, porque às vezes vai desdobrar o médium e vai usar o médium em regiões de subplanos, e aí não acopla. E o Exu não vai mudar a sua energia, até poderia, mas não vai mudar a sua energia, que para entrar lá tem que ter uma vibração específica, tem que estar numa condensação específica para agir nos fluidos. Imagina espírito, filho, tentando pegar controle remoto de televisão. Não dá. Se ele quiser fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a vitalidade de um médium, ele tem que condensar o seu corpo astral, ele vai materializar a sua mão, aí ele vai lá e pega no controle. Aí dá. Porque a sua condição está numa condição igual ou aproximada da matéria. Então vai trabalhar no subplano, não adianta estar na condição de uma Ave Maria, porque não vai conseguir as energias atuarem naquela região. Então, você vai trabalhar com determinada egrégora, é importante que o médium possa predispor o corpo energético para que o corpo energético fique acessível para aquela egrégora. Para isso que servem os cantos, para isso que servem outras coisas. Nossa. Então, são mecanismos que vão facilitar para a conexão com aquela egrégora. Aí o médium diz assim, não precisa de canto. Tá bom, não precisa de canto, mas consegue fazer a conexão certa? Consegue, graças a Deus. Aí eu não preciso de canto, porque eu não preciso de canto. Demora. Eu vou me concentrar. E aí forma o pensamento, começa aquela linha de concentração, aí daqui a pouco está fugindo o pensamento. Aí de novo se concentra, está fugindo o pensamento. Então por que não canta de uma vez? Quem pelo menos vai cantar, vai se concentrar e vai se conectar. E o que a gente quer é o trabalho. O que a gente quer é o trabalho. Mas quando o senhor diz está fugindo do pensamento, que efeito isso causa para o espírito que está ali preparado para incorporar?
Vamos fazer uma metáfora, filho, porque o povo entende melhor a metáfora, Tá, né? tá. Então vamos imaginar que você quer pegar na mão de alguém, a pessoa fica tirando a mão. Ah, A conexão vai se perder, no fim. entendi. Então, a pessoa tem que estar entregue. A pessoa deve estar presente. A pessoa deve estar ali contemplando o momento, o agora. As suas forças, quanto mais elas estiverem voltadas para aquele ponto específico, Uhum. mais vamos encontrar ressonância no campo energético. Não. Porque o que acontece no pensamento é o que vai acontecer no campo energético. Então, tem 10% do pensamento que está alimentando o X. E 90% do pensamento está alimentando o Y. O campo energético do médium vai estar 10% X e 90% Y. Uhum. E se a gente precisa de pelo menos 80% X, como vocês gostam de falar aí, né, filho? Estamos na roça. Claro. Olha, eu vou, então, passar rapidamente com o senhor pelos chakras e suas respectivas cores. E gostaria que o senhor dissesse qual cada cor corresponde melhor a qual egrégora, mais ou menos assim. Olha, a vontade de viver, o chakra básico, a cor vermelha, se conecta com Exu, mas também com quem mais? Bom, filho, vontade de viver é vitalidade, né, filho? Então, na verdade, o chakra básico está relacionado muito, muito com as forças primárias da vida. Ah, nem Exu. Então, na verdade, foi o primeiro centro energético que se formou no processo energético. É a casa da Kundalini. É o centro onde reúne as energias telúricas que promove para que o concretismo material do ser possa se formar e manifestar os instintos mais e mais primitivos. Esse é um chakra que Caboclo não recomenda trabalhar, não. Por quê? Porque é um chakra que tem um energismo muito forte. Você pode despertar a Kundalini. Eita. E a Kundalini é um combustível de alto teor energético, alto teor etérico. E conforme ela sobe, filho, ela vai simplesmente abrindo os chakras. O que acontece? Os seus chakras têm um dinamismo, têm um condicionamento energético que é fruto dos condicionamentos da alma que ele media. Cada chakra é responsável, como órgãos energéticos, a mediar potências do ser espiritual. Por isso precisa de muitos chakras. Porque existem potências mais sutis que necessitam de órgãos mais complexos. Existem potências mais densas que necessitam de órgãos mais densos. Você tem o intestino grosso, que serve para o que serve, né, filho? Sim. E você tem o córtex cerebral, que serve para o que serve. Claro. Os chakras vão ter essa condição. Então, o que acontece? O chakra vital, aliás, o básico, ele tem essa condição primária. Quando essa Kundalini vai subindo, pelo canal central energético, que os hindus chamam de Sushumna, conforme isso vai subindo, filho, e vai envolvendo os outros chakras, vai abrindo. No que abre, filho, abre tudo de bom e de ruim, que tem esse desequilíbrio daquele chakra. Quando os hindus, eles trabalham a Kundalini Yoga, eles se certificam, filho, de fazer um trabalho de grande purificação na alma antes de praticar a Kundalini Yoga. Vixe. Porque eles sabem que quando a Kundalini sobe, se ela encontrar caminho torto, isso é uma metáfora, né? Se ela encontrar caminho torto, ela vai amplificar o caminho torto. E não Também. desce mais. Ela pode até descer, filho, mas depois que fez o que fez,
E você pode pesquisar, filho, Sim. que o processo energético chega a ser tão intenso que pode, muitas vezes, promover queimaduras na pele. Nossa. Existem registros de práticas de Kundalini Yoga intensas em que o ser não estava maduro o suficiente e isso criou lesões orgânicas também. Nossa. Então, é um chakra que Caboclo fala assim, olha, se você não tem muita certeza de que você está conectado com a energia dos chakras superiores, muito bem conectado, então, trabalho cardíaco, filho. Deixa a Kundalini para depois. Então vamos passar para o próximo, que é o chakra umbilical, que é a cor laranja, que fala da criatividade e a energia sexual. Existe, filho, muitos e muitas egrégoras que estão envolvidas com essa prática das energias sexuais como energias que vitalizam o ser. Caboclo não é um grande especialista, filho, Claro. em associar as egrégoras com esses energismos. Sim. Mas Caboclo pode falar dessas energias, pode falar do que essas energias podem promover. Então, nós vamos encontrar aí, filho, muitos espíritos que utilizam dessas energias para promover uma série de transformações. O filho, muitas vezes, está na espiritualidade com grandes carências nesse chakra específico. Muitas vezes é trabalhado energeticamente as forças desse chakra para trazer um certo acalanto ao ser. Como você, muitas vezes, oferta a um drogado uma substância que não é a droga naquela intensidade, mas é uma substância que vai tranquilizar o ser para que ele possa se reequilibrar e fazer um tratamento específico. As energias dos chakras sexuais podem ser usadas por espíritos que sabem muito bem manipulá-las. Porém, não são todos os espíritos que têm essa ciência. E muitos espíritos se conectam neste centro exatamente por processos de vampirização. Eita. É um dos centros mais lesados, junto com o gástrico e junto com o centro, o esplênico, é um dos centros mais visados no processo obsessivo. Porque, filho, se tem coisa que nós, da humanidade, ainda estamos muito viciados é com a sexualidade, né, filho? Sim, senhor. São poucos os espíritos que alçaram uma relação com a sexualidade harmoniosa. E o desencarne não muda a vida de ninguém, né, filho? Ai. Então, o ser do outro lado, muitas vezes, assim como sente falta de bebida, sente falta de cigarro, sente falta de substâncias químicas, sente falta de sexo também. E não se engane os filhos de fé que não existe nas regiões inferiores cidades voltadas a isso, voltadas ao sexo. Mas se existe, Caboclo, e a pessoa gosta, é o melhor lugar para ela estar. É, filho. A gente pode pensar a mesma coisa do ser que está no bar a vida inteira e tem um processo espiritual, tem um processo evolutivo, e a doença da evolução, filho, é a estagnação. Então, o ser tem uma idade específica. Por quê? Se a criança tem uma idade específica em que fazer cocô na calça é tudo bem, né, filho? Sim. Agora, se tem 23 anos, tá tudo bem com os esfíncteres e tá fazendo cocô na calça, então você está atrasando a vida, né? Claro, entendi. Então você tem uma evolução espiritual e fica no monoideísmo, filho, de tendências. Por isso que existem as leis espirituais. Que as leis espirituais intervêm para o câncer não crescer demais, filho. Aí o ser é convidado muitas vezes a processos de reencarnação, onde a função sexual
vai ser profundamente trabalhada. Como um cavalo que corre, né, filho? E só quer correr, e quer correr, e quer correr. Caboclo já falou isso. Sim. E aí coloca um peso forte atrás do cavalo, que ele vai tentar correr e não vai conseguir. No começo vai ser desesperador, mas depois vai tranquilizar as forças do cavalo. Se ele não se revoltar, né, filho? Claro. Vai se atrasando, né? Vai se atrasando e os recursos das leis vão apertando. Então, você vai ter, sim, filho, egrégoras, mas Caboclo vai falar uma coisa para você. Tá, vamos ver. Se o filho de fé, por qualquer mediunidade que ele apresenta, ele não se conecta com o mentor que é responsável, a sua mediunidade está incompleta. Quando vemos Chico Xavier trabalhando, nenhum espírito se aproximava dele sem autorização de Emmanuel. Quando um espírito se conectava nele para fazer qualquer coisa, Emmanuel estava ali, avaliando, auxiliando e muitas vezes impedindo. Todos os filhos têm um mentor que é responsável pelo trabalho do ser. Então, o que Caboclo fala, filho, é que o primeiro chakra que deve ser muito bem trabalhado na conexão mediúnica é o coronário. Coronário, espiritualidade. Se esse coronário não tiver trabalhado, filho, o filho vai se perder na mediunidade. Cor violeta. Cor violeta, filho. Porque aí do violeta você vai para o vermelho, mas você está ancorado no violeta. Do violeta você vai para o amarelo, mas você está ancorado no violeta. Plexo solar. Então, você está ancorado numa raiz que permite que você utilize de determinadas energias, mas não seja utilizado por essas energias. Ah, entendi. É como se eu fizesse uma armadura violeta e aí, numa segunda camada, eu usasse uma segunda cor que corresponde a uma segunda energia e associação, assim, eu criaria uma capa de proteção por baixo e ainda assim eu utilizaria das outras funções conforme a necessidade. Sim, aí você se acopla com Exu, aí você se acopla com os diversos trabalhadores que têm como conexão os subplanos, aí você se acopla com quem precisar se acoplar, filho. Mas você está sob a égide daquele espírito que é responsável pela sua mediunidade. E todos os médios, por mais que haja um grupo, o espírito responsável pela sua mediunidade é um espírito que tem certa elevação. Porque para ser responsável por uma empresa, tem que ter certa autoridade. E quando o Caboclo fala de autoridade, o Caboclo está querendo falar de experiência. Experiência. Porque senão a empresa vai falir. Porque não tem o cabeça que tem o olhar amplo, que tem as habilidades amplas para fazer a gestão da empresa. Mediunidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. Então, experiência e conhecimento é igual a sabedoria. Se você chamar conhecimento, filho, de intelecto, não. Agora, se você chamar conhecimento de vivência e aprendizagem, sim. As ideias dão muitas associações, né, filho? Tá. Então, a palavra pode ter muito significado. Nós estamos falando de experiência como seres que têm conhecimento e vivência. Tem sabedoria. Que sabedoria é o conhecimento na prática. É quando o ser vive aquilo que ele entende. Ou seja, ele aprendeu intelectualmente a fazer cirurgia, mas ele já faz cirurgia há um bom tempo. Então, tem a junção do conhecimento e da experiência. Os espíritos que são responsáveis, eles são experientes. Nossa. E são com eles que nós devemos nos conectar. A partir daí, sob a égide desses espíritos,
a gente se conecta com outros espíritos. Tá certo. Vamos citar um exemplo bem prático. A gente conhece algumas entidades do seu aparelho e agora o senhor, graças a Deus. E assim, citando esse exemplo, também poderemos entender não só como funciona a hierarquia mediante relacionamento aparelho e entidade, mas também o relacionamento entre um guia e esse mentor que o senhor está citando. Quem que é esse mentor específico no caso do Alexandre? No caso do filho, nós temos o Hermes, que é responsável pelo trabalho. Não Entendi. tem espírito que se conecte em sua sensibilidade sem autorização do Hermes. E temos o Bhagavan, que é responsável pela programação reencarnatória do filho. Entende a diferença, filho? Nossa. O Bhagavan é o espírito responsável com a programação reencarnatória. O Hermes, dentro do trabalho, ele é o responsável. E aí, todos os espíritos que se conectam têm que ter autorização do Hermes e quando ele não pode, tem que ter autorização do Bhagavan. Se o filho se afasta, aí qualquer um tem autorização, né, filho? Porque se o filho se afasta, se o filho fecha, aí não tem cooperação, filho. Porque você está se isolando. E quando você se isola, ele está escolhendo se desconectar com aqueles que lhe protegem e que lhe dão inspiração. Aí ele está por conta própria por um tempo, né, filho? Por um tempo. A gente fica ao longe, é porque a dor abre espaço de novo, né, filho? A dor, ela abre espaço. Faz Então, você não refletir. aprende, aí é dor de novo. Ele não aprende, é dor de novo. Uma hora aprende. Porque é assim, filho, que na pedagogia divina, você vai criando uma compreensão. Ações produtivas, consequências produtivas, isso é legal. Ações negativas, consequências negativas, isso não é legal. A partir daí, você vai desenvolvendo a sabedoria do bem e da ignorância. E vai, então, cada vez mais, criando uma conexão maior com a vida. Com as leis da vida, né, filho? Porque a vida tem leis. Sim. Então, o caboclo, como é que foi essa história? O senhor, antes do menino encarnar, o senhor teve que fazer uma reunião com o seu Hermes e com o mentor Ramir? Quando houve a reencarnação e o planejamento, nos juntamos na espiritualidade para refazermos os passos de trabalho em que cada área os mentores iriam trabalhar, os espíritos iriam trabalhar. Por que dessas funções? É como construir uma empresa, só que muito mais detalhado e muito mais especializado, porque as estratégias, filho, do outro lado, são muito mais profundas do que na matéria. Aliás, é essa que reflete as conquistas do outro lado, né, filho? São detalhadas. São detalhadas, são feitas de uma maneira com profundidade. Nem todas as reencarnações são feitas assim, né? Sim. Mas quando o ser ele tem condições de assumir um projeto dentro da seara do bem, o ser passa por um treinamento. Sim. O ser, ele treina com os mentores que vão dar assessoria a ele aqui na matéria. Ele treina as habilidades. É todo um trabalho. Aí o médium chega aqui e quer ficar passeando. Pode passear, filho. A questão é só passear? Entende? Claro, ou é médium de psicografia, quer fazer psicofonia, ou é médium de psicofonia, quer fazer psicografia. É uma bagunça. Mas vamos mais, assim, aprofundar nesse ensinamento que o senhor está passando. Então, no dia antes dele encarnar, na preparação para a encarnação dele, o seu Hermes, o mentor Ramir e o senhor se juntaram. Nesse dia, foi planejado tudo detalhadamente sobre a encarnação dele. E esse diálogo que a gente está tendo também estava incluído?
estava incluído, filho, não um diálogo, mas estava incluído a possibilidade de fazer parcerias. Filho. Uhum. Porque o filho veio com a tarefa assumida na espiritualidade. Sim. E muitos médiuns foram alertados de que inúmeros trabalhos como esse iriam surgir. Uhum. E a possibilidade de manter a vontade flexível para servir a causa. Uhum. Então, houve o alerta e a orientação para fazer parcerias. Por quê, filho? Já percebeu que na seara do bem existe mais luta do que parceria? Mais disputa do que parceria? Como é que a gente vai se unir, filho? Uhum. Se a força vem da união? Nossa. Então, aí tem um centro ali que fala que é melhor e o outro ali é pior. Tem que se unir, porque aí fica forte, respeitando as diferenças. Aí não tem obsessor, filho, que aguenta a união do bem. Por isso que eles não nos aguentam aqui desse lado, filho, porque vocês aí são desunidos. Aqui a gente não é desunido, não. Não é? Aqui a gente vai para um núcleo de trabalho no subplano, tem caboclo, tem exu, tem hindu, tem católico, ex-católico, tem protestante, ex-protestante. Está tudo reunido para trabalhar, filho. O bem é o liame. Como cada um busca, é da sua afinidade, é da sua consciência. Então a gente está lá no subplano e está se fortalecendo. Aí Caboclo vai dar um detalhe aí. Tá, essa preparação, filho, essa preparação foi no mínimo de 10 anos. Nossa. Preparação não é assim, não, uma conversinha. É todo um curso, é formação, é fazer uma graduação, faculdade, é treinar, é trabalhar, é afinar o experimento. O ser assume a cruz que pode carregar na costa, porque treinou na espiritualidade. Não vem para cá sem recurso, não. Aí se falha aqui, é porque utilizou o livre-arbítrio de uma maneira inadequada. Mas dá toda uma preparação lá, filho. E foi de 10 anos essa preparação. Oh, meu Deus do céu. E aí, então, a hora que está se aproximando o dia de acontecer aquilo que foi programado anteriormente, como que funciona? Por exemplo, o Pai Tomé chega no senhor e fala assim, ó, Flecha Dourada, veja essa ficha, foi programado, ou vocês já vão sentindo como a gente sente o calor ao se aproximar de uma chama? Há todo um processo, filho, de aviso e de esclarecimento e de alerta. É como é uma comunicação, filho. Só que lá a tecnologia é mais avançada, né? Como é que foi no seu caso? No meu caso, filho, foi que, na verdade, nós já estávamos estudando a maturidade do filho há algum tempo. Tá. No seu desenvolvimento e nas suas buscas. Ao longo da sua juventude, esse filho foi fazendo escolhas que foi favorecendo a nossa conexão. Alguns trabalhos, filho, eram para vir mais tarde e vieram mais cedo. E alguns trabalhos que já eram para estar aqui, ainda vai demorar um pouquinho. Por quê? Porque depende do desenvolvimento do filho, da sua maturação, dele ter os recursos necessários para isso. Então, o filho demorou um pouquinho para permitir a minha conexão, porque ele ficou preso durante um tempo a percepções religiosistas. Ixi. Então, não se interessava pelo xamanismo, não se interessava pela cultura. Então, quando a gente se aproximava, a gente era repelido. Ai, tá, entendi. Então, precisou de determinada experiência na matéria e para gerar as aberturas energéticas. E o filho poderia criar mais resistência? Poderia, mas tomou outra decisão. Foi passando por frustrações e foi tirando a experiência das frustrações. Aí a gente coloca problema também, filho. Que pensa que mentor só coloca solução, a gente coloca problema para acordar também. Claro. Então faz ter um probleminha ali.
faz encontrar isso. Não é que a gente cria o problema, mas o problema está lá, então vamos atrair o filho até lá. Aí isso desperta, faz gerar reflexão. Quando a reflexão pelo caminho mais suave não está funcionando. Claro. Aí ele foi criando essa ressonância. Mas há muito tempo eu estava ao lado do filho. Entendi. Protegendo ele, principalmente na infância. Principalmente na infância, a minha presença ao lado do filho, utilizando do energismo da natureza, foi muito forte, muito intenso. Até porque o filho já fez parte de egrégoras obsessivas que, graças a Deus, há algum tempo já largou e vem trabalhando no bem, mas essas egrégoras não desistem. Não. Então, nós estamos ali para fazer a proteção. Tá. E para fazer que o filho possa ter o clima de paz que trabalhou para ter, Sim. porque não tinha merecimento. Uhum. Trabalhou para ter. Oh, meu Deus. Antes de reencarnar. Sim. Então, Claro. percebe que é Sim. toda uma preparação. Todo um processo. Todo um processo. Não é um apertar de um botãozinho, não. Então, quando chega o momento de realizar, vamos citar um exemplo. No caso desse projeto que eu estou trabalhando, as entidades foram lá buscar o senhor na colônia do Grande Coração? Eu fui avisado Uhum. pelo pai Tomé. Uhum. E ele falou desse trabalho. Uhum. E quando o Bhagavan tinha dado a comunicação dele, então eu me propus a servir se fosse necessário. Os seus mentores, eles aceitaram a nossa proposta de informação. Acharam que as nossas experiências podem somar à egrégora de trabalho. Então o caboclo ficou esperando. E o filho foi difícil, né, filho? Porque marcava, o caboclo estava ali, aí o filho se perdia na agenda, ele vai aceitando as coisas e não vai marcando, confiando na memória. Muito ocupado. E depois se enrola tudo. Filho, mas é desorganização isso, viu? Né? Daí o senhor veio igual ele fala e deu uns tabefe nele. Ele fala tabefe, mas é educação, filho. Claro. Educação. Tem que ser exigente, caboclo. Tem que ser exigente, né? Tem que ser exigente, porque senão o corpo fica mole. Fica mole, né? Sim. E essa exigência agradece a Deus, porque isso é merecimento. Então, porque isso foi conquista, filho. Claro. Então não tem, foi acontecendo tudo naturalmente. Quando o Tomé chegou para o senhor não teve uma lembrança de dizer, já estávamos esperando porque combinamos isso antes dele encarnar. Houve, filho. O que houve foi o seguinte, nós já estávamos preparados para fazer cooperações. Claro. Para fazer parcerias. Entendi. Então, o filho poderia não ter feito esse trabalho. Claro. Ou você, filho. Sim. Poderia ter tomado outras decisões. Livre-arbítrio, né? Sim. E a partir disso, tem outros filhos que, assim como você, que estão enrolando para fazer o trabalho. Porque esse trabalho é para se multiplicar. Claro. Porque Cristo falou assim, eu quero que a mensagem da espiritualidade venha por todos os canais, por todos os caminhos, para que todos os espíritos que estiverem na matéria não se justifiquem, que não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra dos imortais. Então tem muitos trabalhadores, é um exército. Você é um dos soldados, tem outros. Claro. O pessoal está dormindo aí na matéria. Cada um da sua forma, né? Tem gente que está preparado para fazer uma pintura mediúnica. Tem gente que está preparado para fazer uma pintura mediúnica. E tem gente que quer fazer pintura mediúnica e veio preparado para a evidência, né, filho? Oh, meu Deus. Então, tem que ter cuidado, tem que ter autoestudo para saber o que foi programado, para fazer as coisas certas, filho. Tá certo, então, caboclo. Olha, o tempo está se esgotando desse nosso encontro. Espero que não seja o último, porque a gente ainda não falou do xamanismo, dos animais do poder e das plantas de poder.
e o efeito que elas causam no psiquismo e na alma. Então, vou convidar o senhor para voltar pelo menos mais uma vez. Vai ser um prazer, filho. Tá. Caboclo pode dar uma mensagem final? Por favor. Quero agradecer profundamente por todos os pensamentos de amor e de carinho que foram mandados e que eu recebi com muita sensibilidade no astral. Eu e a minha egrégora queremos agradecer a todos vocês e rogar para que vocês possam fazer parceria com os Flecha Dourada. Isso significa o quê, filharada? Significa não se esquecer de olhar para a natureza com amor. Os nossos irmãos menores são responsabilidade dos seres humanos. É um presente e pode ser uma prisão. Então, a maneira como nós cuidarmos dos nossos irmãos menores vai refletir, filharada, na maneira como a natureza vai cuidar da gente. É lei de causa e efeito. Então, muitos fenômenos da vida têm mostrado as consequências da maneira como nós temos tratado esses filhos de Deus também. Então, vamos nos lembrar de cuidar dos animaizinhos, de cuidar das plantinhas, de cuidar da terra, que é o coração vivo de todos nós, que nos brinda com tanta vitalidade, tantos recursos, e a gente vai lá e muitas vezes não pensa duas vezes em destruir tudo. Quando a gente derruba uma árvore, filho, é tanto bichinho que morre, é tanta vida que morre, que depende daquele sistema, do sistema árvore, para estar vivo. Então imagina, filharada, nós que tem pensamento e sentimento, quando sofre, a gente tem esses recursos, já é difícil. Imagina para eles quando sofre, que não entende, a dor que ele sente é muito grande. Então o caboclo até se emociona ao falar. Pedindo para vocês, filharada, para se lembrar de cuidar da natureza. A natureza é uma bênção de Deus para todos nós. Que esse amor possa se estender por todos os corações. No amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, seu Flecha Dourada, e graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Até a próxima. Até breve. Graças a Deus. Jefferson, Senhor Alexandre Coelho, beleza? só antes de você continuar aí na sua jornada, aí nos seus compromissos, fala um pouco pra gente, porque às vezes a pessoa fala assim, tem até gente que fala, olha, eu vejo o meu espírito guia como um obsessor por conta do número de disciplinas que ele me cobra e exigências que às vezes está um pouco aquém da realidade que a gente gostaria de gozar mais despreocupadamente. Então, porque muitas vezes a gente fala, médium e tem muita responsabilidade. Então conta pra gente como que é o seu relacionamento com o caboclo e as exigências dele e às vezes ensina até quem está ouvindo por que se deixar, convencer não, mas deixar-se ouvir as instruções das entidades, porque no futuro pode ser importante. Olha, Jefferson, é um tema muito interessante. Eu estava vendo o nosso amigo, num dos vídeos, o nosso querido Edson Rosa, um médico que eu admiro muito, gosto muito dele, comentar da relação com os mentores e eu gosto muito de disciplina. Assim, nas disciplinas que eles me pedem, né? Que são as questões da leitura, da meditação, de não esquecer das preces, dos compromissos espirituais. Então, essas são coisas que, por eu gostar muito, eu faço
com uma certa naturalidade. A questão é que eu sou muito humano com eles, Jefferson, e às vezes eu falo que eu não vou fazer porque eu tenho outras coisas para fazer, se eles quiserem. E eu chego para eles e falo assim, olha, vocês não têm a agenda de vocês? Tenho. Eu também tenho a minha. Eu me responsabilizei com isso, e se vocês quiserem, tem um outro horário. A gente pode combinar. Então, eu humanizo muito, Jefferson, a relação com os mentores. Claro. Eu não os idolatro e muitas vezes discordo deles, né? E na maioria das vezes eu estou errado, mas eu não vou concordar com eles com coisas que para mim naquele momento não faz sentido. Ou fazer de mau gosto, né? Sim. Então eu humanizo muito, então às vezes, agora não, agora eu vou sair com uma pessoa, eu quero conhecer alguém. Não vai rolar isso. Então eu busco nas minhas disciplinas, que eu já tenho marcado, ser o mais inteiro possível, o mais profundo possível. Isso até me dá assim, recursos para conseguir falar não. Porque muitas vezes, né, Jefferson, a gente fala não porque a gente sabe que a gente está em carência conosco mesmo. Então a gente sabe que existe uma culpinha lá no fundo, então a gente quer compensar. Eu acho que quando você está bem com você mesmo, com as suas buscas, você consegue falar não quando você não vê a necessidade, porque você sabe que você está fazendo as coisas que são importantes, né? Mas eles são exigentes, né? O Bhagavan é muito amoroso, mas ele é muito exigente. Eu falo que ele tem o cajado para bater na minha cabeça, né? E o Flecha também, ele é muito exigente, muito direto. O Bhagavan ainda mais afetivo ao falar, mas o Flecha, ele é o Flecha, né? Ele fala, eu sou eu, né? Então, eu falo assim, se não gostou, problema seu. E às vezes eu chego para ele e falo assim, tá bom, e eu sou assim, eu não quero fazer, se não gostou, problema seu. Nossa. É uma relação de humanos isso. Eu não, e é legal, porque eu percebo que muitas vezes eles também dão risada. Eles também são humanos, né, Jefferson? Então, eu acho que essa idolatria é só prejudicial. É importante o respeito, é importante a disciplina, mas eu ainda vejo que há muita fascinação quanto à identidade dos espíritos e a coisa perde a naturalidade. E eu sinto que eles gostam muito desse lado humano na relação com eles. Até muitas vezes esse lado humano já os ajudou muito mais do que se eu fosse um idólatra perante a presença deles, né? Um robozinho que faz tudo. Sim, porque eu falo para eles que eu sou um parceiro, posso ser evolutivamente inferior a eles, mas eu sou um parceiro. E numa parceria há um consenso, há uma construção em conjunta, né? Então, eu acho que desse lado eles gostam bastante. Do outro lado, que eu, às vezes fico meio teimoso, eles não devem gostar muito não, mas desse lado eles gostam bastante. Mas você concorda que seria melhor para você fazer tudo o que eles pedem? Olha, Jefferson, eu acho que em alguns momentos sim, outros não. Por isso que você não faz, né? Sim, porque eu acho que depende de outras coisas. Eu entendo que existem questões urgenciais, sempre me predisponho, mas muitas vezes existem outras coisas que são importantes para mim. Então, eu falo para eles assim: tem que ser bom também para minha ecologia interior. Porque se não for bom para minha ecologia, eu não vou estar fazendo com sentimento. E aí, ok, estamos fazendo, mas se eu não estou fazendo com sentimento, não tem valor para mim. Não é importante para mim. Claro, nossa. Então a gente tenta trabalhar e, assim, com certeza, 95% das vezes eles estão certos, mas já houve vezes em que eles estiveram errados e eles mesmos chegaram, puxa, é verdade, não tinha pensado por esse viés. Porque não são espíritos puros, né, Jefferson? Sim. Tem mais experiência, claro. Mas são espíritos que têm ainda suas questões, seus desenvolvimentos. Então, às vezes, da maioria das vezes que eu estou errado, eu fico muito feliz de lembrar das vezes que eu acertei. Claro, nossa. E a gente descobriu hoje que o mentor responsável por quem pode falar através de você é o Hermes. Ok. E qual que é o seu relacionamento com essa entidade em específico? É muito prática.
prática. Porque o Hermes é um espírito que cuida de outros afazeres na colônia do Grande Coração. E às vezes eu fico perguntando, será que o lazer dele é cuidar da minha mediunidade? Porque ele tem tanta coisa. Claro, Eu acho que, eu estou descansando, então vou cuidar da minha, não deve ser isso, né? Mas claro. às vezes fico brincando com. É Então minha relação com ele é muito prática. Geralmente quando ele vem, é um espírito que eu tenho uma dificuldade muito grande de mediar, porque a energia dele é muito sutil para a minha. Uhum. E eu percebo que tem que existir um grande esforço da minha parte para fazer essa mediação. E ele traz assim um fluxo de ideias assim que é muito rápido, muito grande. E na minha semiconsciência isso exige de mim um trabalho especial. Então a minha relação é essa, é isso, é aquilo. Ele vem, fala, e ele é um espírito que eu não sei porque eu não discuto muito. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porque eu fico mais assim, eu acho, não sei se é porque eu acho tão sensato as coisas que ele fala, não que os outros não sejam, Então. mas eu não discuto muito com ele assim, eu percebo muita sensatez nas coisas que ele fala. Não sei se é a maneira dele falar ou mesmo o conjunto das coisas, mas geralmente é muito prático, né? A minha relação é sempre mais intensa com o Bhagavan, muito intensa com o Bhagavan, e ultimamente assim tem sido bastante intensa com os outros espíritos por causa do trabalho. Quem sabe um dia a gente dá aí passividade ao Shen, que é o guardião da pesada que trabalha lá com a gente. O Exu. Exatamente. Né? E é Shen, mas ele veria em qual linha, assim, dentro da... Você pode perguntar para ele, claro. Porque na verdade lá a gente não trabalha assim, nomeando egrégoras desse tipo, né? Como a casa não é uma casa de umbanda, é uma casa universalista. Sim. A gente quer saber a função dos espíritos, né? Sim, então vem um pai velho, o que você vem fazer aqui? Aqui eu venho trabalhar com questão de cura perispiritual. Ok, então a gente conhece os espíritos dessa forma, né? Mas tiveram espíritos lá que, quando perguntaram, eu trabalho, quando eu vou trabalhar na Umbanda, eu trabalho nessa egrégora, né? Entendi. Então você pode perguntar para ele, eu nunca perguntei, né? Claro. Mas eu imagino quem seja. Bom, enfim. Vamos ver também num futuro, quem sabe a gente não consegue falar com o Hermes. Vamos ver. Para isso, realmente, a gente tem que combinar e eu tenho que fazer uma disciplina assim mais apurada das minhas energias. Sim. Aí a gente combina. Com bastante antecedência. Para mim poder fazer uma boa mediação dele. Tá então, bom? Vamos esquematizar. O próximo seria mais uma vez, talvez, com o Caboclo. Okay. E daí depois a gente fala com o Guardião Shen. Você quer o Shen ou você quer o Pai Tomé? Eu quero todos, na verdade. Então, tá a gente vai fazendo conforme o tempo seu vai permitindo. Então tá bom. Então a gente se fala. Muito obrigado, viu, chefe? Muito obrigado, meu querido, por tudo. Que Deus abençoe a sua jornada. Você também. Grande abraço. Tchau. Porque o importante para o espírito é a mensagem. E aí o médium, ele está tendo a oportunidade de contribuir de uma maneira mais ativa, passando a mensagem. Vai lá ler livro do médium. Kardec fala que o médium também é espírito. E se ele, em desdobramento, consegue acessar a sabedoria dentro de si, a mensagem tem que ser, sim, reconhecida, tem que ser analisada, porque o importante não é o fenômeno, é a mensagem. É a mensagem, filho. Então, muitas vezes, chega o mentor. O médium tem toda uma sabedoria construída de outras vidas em determinada coisa. O mentor vai lá, faz um leve desdobramento, ativa essa memória, começa a dar o tom inicial da mensagem e se afasta. E o médium continua. E depois, muitas vezes, só vem no final para dar o tom final da mensagem. E como ele é um maestro, ele vai muitas vezes intervindo, direcionando, se afastando. Porque para a espiritualidade, o importante é a mensagem. Essa coisa de fenômeno aí é para quem está buscando.
buscando experiência de intensidade, né, filha? Mas quem está consciente da evolução quer qualidade.